Anualmente, circulam bilhões de dólares na indústria vinícola. Sempre que há tanto dinheiro envolvido, as pessoas estão sempre à espreita, tentando ludibriar o sistema. Rudy Carney-Ewen era um entusiasta de vinho. Ele era muito respeitado entre os negociantes e colecionadores de alto nível. No entanto, ele também era um criminoso e o cérebro por trás da maior operação clandestina de vinho da história. Mas como exatamente ele falsificou o vinho? Quão extenso era o seu esquema obscuro? E qual foi a pista que permitiu ao FBI atacar e, finalmente, encerrar um caso que durou anos? Vamos descobrir que os americanos têm uma grande predileção pelo vinho. Isso é um fato incontestável. Os Estados Unidos são, de longe, o maior consumidor de vinho do mundo, chegando a consumir 4,3 bilhões de garrafas por ano. No entanto, a maior parte do vinho não é produzida nos Estados Unidos, mas sim na Europa. Os 3 maiores produtores de vinho do mundo, Itália, França e Espanha, juntos, representam 51% da produção global de vinho, ou seja, mais da metade dos 270 milhões de hectolitros produzidos anualmente. Antes de dar sequência, reserve um tempo para curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Assim você nos ajuda a fazer vídeos toda semana. Bom, agora que você nos deu essa força, vamos continuar? O vinho movimenta uma quantia considerável de dinheiro, ultrapassando 61 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos. As garrafas geram até 60% de lucro cada. Enquanto é possível adquirir uma garrafa por alguns reais em uma loja de bebidas local ou supermercado, esse é apenas o extremo inferior do espectro. Os preços das garrafas variam drasticamente. Assim como a arte, o vinho é colecionável. Existem garrafas como Chateau Margaux 1787, Chateau Lafite 1869 e Cheval Blanc 1947 sendo vendidas por mais de 200 mil dólares. No entanto, foi uma garrafa de vinho francês de 73 anos que alcançou o patamar supremo ao ser arrematada por incríveis 558 mil dólares em um leilão em 2018. O Romanée Conti 1945 se tornou a garrafa de vinho mais cara já vendida. Seja Champagne, Merlot, Cabernet, Sauvignon, ou mesmo um Porto Doce, é evidente que há uma quantidade monumental de dinheiro sendo gasta por entusiastas de vinho ao redor do mundo. Quando há pilhas de dinheiro tão grandes em jogo, sempre haverá alguém disposto a quebrar as regras e explorar o sistema. E é aí que entra Maureen. Ela não é a pessoa que está explorando, mas sim quem está ajudando a desmascarar as fraudes. Maureen é uma das maiores especialistas em fraudes de vinho no mundo e é carinhosamente apelidada de Sherlock Holmes dos vinhos. De acordo com ela, o valor nominal dos vinhos falsificados em circulação facilmente ultrapassa vários bilhões de dólares. E não são apenas os vinhos que são alvo de falsificação. Todas as bebidas alcoólicas, na verdade, são frequentemente alvo de falsificações, sendo o vinho apenas uma delas. No entanto, há uma diferença notável na razão pela qual vemos mais falsificações de Shiraz, por exemplo, do que de outras bebidas. A indústria de bebidas destiladas enfrenta diretamente as questões de falsificação, pois geralmente são empresas maiores com recursos financeiros extras. Por outro lado, o cenário do vinho é composto por pequenas empresas e vinhedos familiares independentes, embora não sejam necessariamente pequenos, eles são discretos. Por exemplo, as casas vinícolas francesas muitas vezes optam por não registrar queixas ao encontrar garrafas falsas, preferindo manter seu nome e reputação completamente limpos. Um dos personagens obscuros responsáveis por essa falsificação contínua é um nome que há muito tempo está na lista de observação do FBI, e esse homem não é outro senão Rudy Carney-Ewen. Rudy era um apreciador de vinho. Quando começou a se envolver com grandes apostadores em leilões, ele também passou a gostar de burlar as regras. Se considerarmos o dano que ele causou à indústria, podemos entender por que os mercados de vinho ainda não se recuperaram totalmente. Eles estão abalados pela incerteza dos preços e pelo ceticismo decorrente das travessuras de Rudy. No entanto, voltaremos a falar sobre Rudy mais adiante. Por enquanto, há uma pergunta que precisamos responder: como alguém pode falsificar vinho? Bem, tecnicamente, não é o vinho em si que está sendo roubado, mas sim a garrafa.
Para um fraudador, não importa o que esteja dentro da garrafa, contanto que pareça autêntico na hora da venda. Vamos analisar um exemplo. Digamos que seja o Romanée Conti d'Arcy da Borgonha, uma safra de 1996. A propósito, safra não significa necessariamente antigo ou clássico, como um Mustang vintage. No mundo da produção de vinho, safra simplesmente se refere ao ano em que foi produzido. De qualquer forma, um conjunto de 8 dessas garrafas foi vendido por $224.900 em um leilão da Sotheby's em Londres em 1996. Portanto, sabemos que há um valor associado à marca, à garrafa e ao conteúdo. Agora, como alguém como Rudy poderia falsificar uma garrafa? Criando seus próprios rótulos Romanée Conti e fabricando suas próprias garrafas, embora quanto mais caro for o vinho-alvo, mais precisão será necessária na falsificação do rótulo e da garrafa. Também existem o que a indústria de fraude de vinho chama de unicórnios. Um exemplo perfeito disso seria se tentássemos vender a você algo que afirmássemos ser uma garrafa de 5 litros do prestigioso Chateau Cheval Blanc de 1945, de Bordeaux. Se você investigasse um pouco, perceberia rapidamente a farsa. O tamanho de 5 litros não foi introduzido em Bordeaux até 1978, isso existe apenas na mente do fraudador e do tolo que cai nessa armadilha. De acordo com Maury, o valor total do vinho falso é estimado em cerca de 3 bilhões de dólares, e estima-se que 20% de todas as garrafas sejam fraudes. Às vezes, as falsificações são baratas e facilmente distinguíveis, como fraudadores trocando o rótulo da marca australiana Penfolds por Penfolds com um olho no lugar da letra L, esperando que os compradores não percebam a diferença. Outras vezes, como no caso de Rudy, as garrafas são cópias exatas falsificadas. Embora os produtores de vinho estejam adicionando cada vez mais detalhes em seus rótulos para confundir os golpistas, ainda há um problema evidente: a prevenção da falsificação. Qual seria a melhor maneira de falsificar uma garrafa autêntica? Evitar que ela seja falsificada desde o início, o que significa encontrar uma garrafa genuína e simplesmente recarregá-la com vinho barato. Contanto que você seja inteligente o suficiente para considerar todos os fatores, como a rolha desgastada, isso se torna uma grande fonte de dinheiro ilegal. Muitas vezes, restaurantes sofisticados esquecem de destruir as garrafas, então o mergulhador inteligente pode facilmente interceptar uma joia em potencial. A tinta invisível e a microescrita nos rótulos, usadas para dissuadir os falsificadores, já estariam presentes, uma vez que a garrafa é autêntica. Entre as pessoas enganadas por Rudy Carney Ewen, havia 7 vítimas principais, sendo uma delas William Coe. Ele é um empresário bilionário, velejador e investidor em vinhos. Em 2016, cerca de 20 mil garrafas de vinhos finos e raros de sua coleção pessoal foram leiloadas, alcançando um impressionante valor de 21,9 milhões de dólares. Isso mostra que Rudy não estava brincando. Quando se tratou de adquirir vinhos caros e exclusivos alguns anos atrás, Bill percebeu que algumas das garrafas de sua coleção eram falsificações. Ele contratou agentes privados que acabaram sendo os primeiros passos para desmantelar os maiores golpistas de vinho de todos os tempos. Sim, estamos falando de Rudy. Com base na estimativa de que 20% dos vinhos em todo o mundo são fraudulentos, podemos supor que os golpes custaram a Bill pelo menos 4,4 milhões de dólares. Agora, vamos voltar nossa atenção para Rudy, o astuto fraudador de vinhos que estabeleceu novos recordes no engano disfarçado de vinho. Embora claramente não tenha sido esperto o suficiente no final, pois acabou sendo capturado em sua oficina de falsificação na Califórnia. Ele tinha equipamentos que lhe permitiam executar sua operação subterrânea de forma simples, porém incrivelmente eficaz. Possuía uma variedade de ferramentas para rolhas, fabricantes de etiquetas e uma ampla seleção de garrafas vazias de todos os tamanhos e formatos. Além disso, ele mantinha extensas anotações de degustação. Seu método consistia em colocar vinhos novos em garrafas antigas, com uma aparência valiosa por fora, mas com um conteúdo de qualidade duvidosa. Rudy estabeleceu uma persona que lhe rendeu um nome na indústria. Sua reputação como conhecedor de vinhos raros e a confiança que isso gerava permitiram-lhe fazer a transição para vendas fraudulentas sem levantar suspeitas. Agentes especiais do FBI, como o de Wine, relacionados ao caso,
afirmaram que as pessoas não eram ingênuas, mas simplesmente acreditavam na veracidade das afirmações de Rudd. No fim das contas, o império fraudulento de Rudd foi avaliado em cerca de 550 milhões de dólares. Agora, por que o FBI deixou que essa situação se arrastasse por tanto tempo? De acordo com Maureen, isso ocorreu porque o FBI constantemente se deparava com becos sem saída durante a investigação. Eles continuaram escavando em busca de respostas, mas tanto os produtores de vinho quanto as vítimas não queriam apresentar acusações, pois temiam prejudicar sua reputação como colecionadores ou produtores. O FBI decidiu não desperdiçar seus recursos se as partes afetadas não estivessem dispostas a cooperar. Assim, a fraude do vinho continuou e persistiu ao longo dos anos. Os especialistas em autenticação observavam cada vez mais remessas duvidosas surgindo desses leilões recordes, e o nome de Rudd sempre estava envolvido. À medida que as evidências se acumulavam, o FBI precisava de apoio. Era necessária uma mudança de mentalidade. Empresas e colecionadores precisavam se engajar e buscar ação. Essa mudança estava chegando, precisava apenas de uma faísca. Lembremos dos unicórnios que mencionamos anteriormente, vendendo algo que na verdade não existe. Em 1982, aproximadamente 37 anos depois de Rudd iniciar suas vendas, ocorreu um momento crucial que abriu caminho para outros enólogos franceses se unirem à caçada. Eles decidiram cooperar com os investigadores na esperança de deter a fraude. Os enólogos começaram a questionar todas as alegações bizarras feitas por Rudd. Como ele poderia ter reunido tantas safras raras? De onde ele tirou todo o dinheiro para criar e revender uma coleção tão cara? Simplesmente não parecia certo. Assim que o FBI obteve um mandado de busca, o jogo acabou. Em 8 de março de 2012, o FBI invadiu a casa de Rudd em Arcadia, Califórnia, descobrindo seu laboratório e encontrando evidências suficientes para realizar uma prisão. Entre as descobertas estavam vinhos baratos de Napa com anotações que indicavam que seriam vendidos como safras mais antigas de Bordeaux. No tribunal, apesar de expressar arrependimento, o veredito foi unânime. Rudd foi considerado culpado por um júri em dezembro de 2013. Ele foi condenado a 10 anos de prisão por seu elaborado esquema de falsificação. Além disso, ele também foi considerado culpado por fraude bancária, acumulando mais de 7 milhões de dólares em empréstimos pendentes. Sem mencionar que ele não possuía status legal de imigração no país. Rudd foi obrigado a pagar mais de 28 milhões de dólares em restituição às suas vítimas e teve que entregar 20 milhões de dólares às autoridades. Então, qual é a garrafa de vinho mais cara que você já comprou? E esse tipo de falsificadores existem no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Comente abaixo, não se esqueça de curtir e se inscrever. Até o próximo vídeo aqui no DocZoom.